Amém. Eu quero começar lendo Isaías 57, o verso de número 10. Isaías 57, 10. Estávamos em viagem esse final de semana, fomos para Cuiabá, a formatura da grade, e em um bom momento ali, irmãos, o Senhor me fez refletir, me fez analisar a viagem, e com isso o Senhor foi colocando no meu coração a mensagem de hoje. Essa mensagem também foi ministrada pela manhã, e eu acredito que para muitas pessoas é uma grande reflexão e até uma resposta de Deus para trazer um despertamento para a nossa vida. Isaías 57, o verso de número 10, na parte inicial, diz assim: na tua comprida viagem te cansastes, mas não dizes, não há esperança. O que buscavas, achastes, por isso não adoeces. Amém. Vamos pegar aqui essa parte inicial. Primeiro, o profeta Isaías está dizendo que na longa viagem, na comprida viagem, a viagem, irmãos, entenda que ele está agora falando a caminhada da fé, né? A viagem da fé. Nessa longa viagem, a gente se cansa, né? O corpo, a mente, o espírito, vem um cansaço. Só que ele está dizendo assim: não perca a esperança, não perca, né, a esperança, porque com a esperança no coração, você vai ter a renovação para a sua vida em todos os aspectos. Então, nessa parte inicial, igreja, guarde isso: na longa viagem da vida, nós nos cansamos. Mas não é, e não quer dizer que o cansaço vai nos parar. A gente descansa e volta, né, para a vida, volta para os desafios, voltamos a fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Então entenda que o Senhor está falando: você talvez está numa longa batalha, né, travada, você tem se cansado. Olha, não perca a esperança, né? O Senhor traz renovação para essa batalha que está sendo prolongada, né, longa em sua vida. Amém, irmãos? Agora, vamos ler Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Vamos fazer essa leitura aqui e vamos ver o que o Senhor nos mostra nessa palavra. Deuteronômio 30, 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Amém. Vamos entender isso aqui, irmãos. Veja que o Senhor Deus está colocando para mim, para você, o poder da decisão, da escolha. Ele está dizendo assim: estamos diante da vida e da morte, estamos diante da bênção e da maldição, a escolha é nossa. Só que ele termina dizendo assim, é como se fosse assim: se eu fosse você, escolhia o bem, o certo, né? O que está dentro do meu plano, está dentro da minha vontade. Só que muitas vezes nós, na rebeldia, nós na teimosia, nós acabamos fazendo a escolha errada. Aí agora começa a encaixar a mensagem que Deus me fez refletir. Irmãos, olha só, longa viagem. Você já parou para atentar que muitas pessoas, elas fazem uma viagem sem volta? Elas têm um destino, elas têm um objetivo a chegar, mas muitas vezes elas são interrompidas, não chega no seu destino. Ou no meio do caminho, ou na saída, ou quase chegando. Muitas são as pessoas que estão sendo, vamos dizer assim, né, interrompida a viagem, não tem como, não dá para continuar por causa das escolhas. Agora, para você entender, vamos olhar para o físico, depois a gente leva para o espiritual. Você já viu, irmãos, um condutor na direção, que quando então está fora de si, ou alcoolizado, drogado, ou qualquer outro tipo, talvez nervoso, com raiva, mesmo que não tenha consumido ali bebida ou droga. Você já viu que muitas vezes a pessoa ela faz muitas coisas sem estar em si? Tem gente que fala assim: eu fiz e nem sabia, nem depois que ela caiu em si, ela fala assim: nossa, o que eu fiz da vida? O que eu fiz, né, nessa viagem? É assim ou não é, irmãos? Mas voltando para cá, olha só, quantas são as pessoas que não chegam, né, ao seu destino por causa das decisões erradas, as escolhas erradas? E Deus nos faz aqui refletir, irmãos: será que a gente não tem feito escolhas erradas? E que tem comprometido, e que se ainda não, né, veio, vamos dizer assim, interromper, né, a nossa viagem, mas a gente sabe que isso vai refletir e vai fazer com que a gente não chegue aonde Deus quer que a gente chegue, né, as pessoas não chegam aonde elas propôs chegar, no objetivo, no destino daquela viagem.
A pergunta é, irmãos, a decisão que você está fazendo na sua vida, no seu dia a dia. Eu já disse aqui para a igreja que todos os dias nós estamos, irmãos, logo para levantar já estamos num poder de escolha. Quando você acorda, você escolhe levantar ou permanecer deitado. Você escolhe, né, tomar café ou não tomar café. Você escolhe sair para ir trabalhar ou ficar em casa. É assim ou não é? Então todos os dias as decisões, irmãos, é colocada diante de nós. A questão e a reflexão é, será que as escolhas que eu estou fazendo é as que são certas? É as que vão, né, me levar para mais perto de Deus? Para mais perto da minha família? Para mais perto do meu relacionamento conjugal? A escolha que eu estou fazendo é aquela que vai me ajudar diante da minha saúde? Porque olha só, eu estava dizendo de manhã, irmãos, que muitas são as pessoas que por causa das decisões erradas, ela tem se distanciado de Deus a cada momento, a cada decisão, a cada escolha, mais longe ela fica de Deus, né? Ela fica distante do Senhor, por causa das escolhas erradas. Pare para refletir agora rapidamente. As minhas escolhas têm me aproximado de Deus ou têm me distanciado do Senhor? Será que o que eu tenho decidido para a minha vida tem me aproximado de Deus ou aquilo está interrompendo o que Deus tem para a minha vida? Porque, irmãos, como aqui o próprio texto está falando, a escolha cabe a nós tomarmos de bênção ou de maldição, o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus ou o que não vem de Deus. A gente vai escolher, a gente vai decidir, né? E olha só, não espere Deus decidir por você aquilo que você tem que decidir. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Eu não posso esperar Deus decidir por mim aquilo que eu preciso decidir. Porque tem gente que fica assim, tá na mão de Deus, sendo que ela que tem que decidir, sendo que ela que tem que, irmão, se posicionar, ela que tem que tomar uma atitude ali e fazer aquilo que foi proposto a ser feito. Aí muitas pessoas ficam aguardando, esperando, né? E aí não acontece nada. Mas por que Deus não me ajudou? Por que as coisas não aconteceram? Por que não foi como eu esperava? Porque não é assim. O que Deus vai fazer, irmãos, Ele faz. Agora o que cabe a mim, a você a fazer, nós temos que fazer. Amém, igreja? Então a reflexão é, a decisão está te distanciando de Deus ou te aproximando? Não só no requisito Deus, a fé, como eu acabei de dizer, sobre família. Você se encontra mais perto da sua família ou mais longe deles? Veja que tem gente que faz algumas escolhas na vida, irmãos, que ela se perde no requisito família. Ela se distancia totalmente. Não tem aproximação, não tem contato, não tem diálogo, não tem ligação, não tem aproximação, por causa das escolhas que a pessoa ela decidiu para a vida dela, né? Então as nossas escolhas vai nos afastar da nossa família ou vai nos aproximar dele. Quais tem sido a sua escolha? O que você tem decidido para a sua vida? O que você tem decidido tem te afastado ou te aproximado da sua família? Falando aqui, irmãos, para quem é casado, né? Vida conjugal, vamos dizer que o cônjuge, você se encontra mais perto ou mais longe do seu cônjuge quando você casou? Tem gente, irmãos, que mora na mesma casa, vive, né, dentro do mesmo lar, mas é como se estivesse distante do cônjuge, não tem aproximação. Não tem mais, né, aquele momento onde a pessoa, quando então ela tinha proximidade, carinho, afeto, palavras e outras coisas. Mas muitas coisas acontecem na vida e a gente, por não perceber, aí, irmãos, é aquele ditado, quantas pessoas que vão chorar pelo leite derramado? Aí já é tarde, muitas vezes não tem o que ser feito. Então, cuidado com as suas decisões. As suas decisões podem te distanciar de Deus, pode distanciar da sua família, pode distanciar do seu cônjuge. E como também, irmãos, uma reflexão que é válido também a gente atentar, porque a Bíblia nos ensina sobre isso, sobre a sua saúde, o seu bem-estar, né? As decisões que você toma, irmãos, pode trazer complicação para a sua saúde, ou pode trazer, irmãos, vigor, força para o seu corpo, te ajudando a viver uma vida saudável. A escolha no que comer, no que fazer, né? Fazer algum exercício, caminhada ou qualquer outra coisa, a gente escolhe isso, né? E a gente precisa rever o que eu estou fazendo da minha saúde, porque, irmãos, não é propriamente só a saúde. Quando a gente olha para esse lado biblicamente, aí por trás da minha saúde está o que? A minha vida, e minha vida tem o meu corpo, e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então não é só a saúde que está em jogo, é o templo de Deus que a gente tem que cuidar.
E as nossas escolhas, muitas vezes, está aí, irmãos, comprometendo o nosso corpo, a nossa saúde. E a cada dia a gente tem se afundado, né? E a destruição está vindo, a morte está vindo. Quando eu falo morte, pode ser física? Pode. Mas né, leva aqui para o lado espiritual, o lado que o Senhor fala ao teu coração. Quantas pessoas que por causa das decisões, irmãos, que ela tem tomado, está morrendo. A fé, o comprometimento com Deus, aquela ligação familiar, né, aquele carinho de cônjuge, né, de marido e mulher. Muitas pessoas estão deixando isso se perder. Por quê? Por causa das escolhas. As escolhas estão, irmãos, acabando com a vida das pessoas. E o crente, né, o cristão, eu e você, nós não podemos aceitar isso. Temos que se posicionar e fazer a nossa parte. Provérbios 22, abra aí, nós vamos ver em várias traduções o que está escrito nesse verso 3. Amém. Eu fiz uma pergunta de manhã e com a pergunta eu trago a resposta. O que pode nos levar a uma viagem sem volta? O que pode fazer a gente, irmãos, comprometer a nossa vida com Deus? O que pode fazer a gente se comprometer, né, com a família? O que pode fazer a gente se comprometer no casamento ou até na saúde? O que você pode entender, né, diante dessa pergunta? O que leva a você, né, tomar uma decisão aí e fazer com que você então vá para uma viagem sem volta? Eu vou usar esse termo aqui, irmãos, viagem sem volta, porque o que a gente vai ler aqui vai nos fazer refletir, abrindo os nossos olhos. Vamos ler Provérbios 22, 3. Diz assim: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem. O verso começa dizendo o que é, igreja? O avisado. Aqui eu já tenho a resposta. Olha só, irmãos, o que leva a pessoa a morrer espiritualmente na fé, o que leva a pessoa a matar o casamento dela, a saúde dela, o que leva a pessoa a destruir a sua família, ela é avisada, ela é direcionada, o Senhor está mostrando para ela, só que ela acaba ignorando, desconsiderando, desprezando o aviso de Deus. Avisado olha só. Então a primeira resposta que eu tenho aqui para você, que está marcando aí a mensagem, o que leva a pessoa à viagem sem volta, é quando as pessoas ignoram os avisos que estão recebendo, né? Os avisos que Deus dá através da sua palavra, a direção que o Senhor está mostrando para você, para mim. Se a gente, irmãos, ignorar, se a gente desconsiderar, desprezar, a gente vai ter perca, vai ter destruição, vai ter, né, coisas ruins acontecendo na nossa vida. Veja que o versículo começa: o avisado. Avisado foi ou não foi? Sim ou não? Não tem pai, mãe, a gente, filho, agora é pai, a gente, né? Eu te avisei, menino. Eu te avisei, menina. É assim ou não é, irmãos? Avisado fomos. Muitas vezes Deus também já nos avisou para não fazer, para não, né, se posicionar dessa forma, para não ir nesse caminho, né? Então, avisado nós somos. Tem gente que fala assim: mas Satanás acabou com a minha vida, o diabo destruiu o meu casamento. Opa! Para observar que antes da destruição, Deus avisou, Deus mostrou, Deus orientou o que você deveria fazer, mas não fez. Então avisado você foi, só que por não atentar para o aviso de Deus, você acabou o quê? Desconsiderando. É coisa da minha cabeça, né? Quantas pessoas elas desprezam a palavra de Deus. Irmãos, eu tenho comigo, irmão, seja quem for, o pregador, o obreiro, né, o membro que, olha, o pastor deu uma oportunidade, é Deus falando através dele, através das palavras sagradas. Não despreze. Pode ser um aviso, pode ser um recado de Deus para você, e você acaba desprezando. Não, mas é porque não é o pastor que está pregando, não é o missionário, não é o líder. Para com isso, irmãos. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer para dar a sua palavra, para entregar o seu recado, a sua direção para a nossa vida. Voltando aqui para esse foco aqui, para você entender que eu tenho base bíblica para dizer para você, irmãos, que quando uma destruição vem, quando o inimigo passa a rasteira, Deus já vem antes. Eu sempre falo isso, não sei se você lembra. O exemplo de Adão e Eva. Vê que a Eva foi enganada pela serpente, depois a Eva, né, levou o marido a cometer o mesmo erro. E a gente fala assim: a Eva desobedeceu, a serpente enganou ela. Só que se a gente olhar para a Bíblia, irmãos, Deus chegou antes. Deus falou antes. O que Deus falou para Eva, para o Adão? Não coma, não toque, não coma, porque se vocês desobedecer, certamente morrerá.
Então veja que é verdade que a serpente enganou a Eva levou o marido a tomar aquela decisão errada, só que Deus já havia avisado antes. O aviso de Deus veio antes. Então eu tenho esse entendimento, irmãos. Quando o diabo vem passar rasteira e passa na vida de alguns, eu tenho que... Onde eu errei? Onde que Deus me avisou, me orientou e eu não atentei para isso? Você pode analisar, irmãos, que se o inimigo ele está tendo êxito em algo na sua vida, se ele está triunfando em uma área da sua vida, você pode olhar para a palavra, você pode olhar, fazer uma reflexão, você vai perceber que Deus já havia avisado você antes. Deus já havia alertado, aberto os seus olhos antes. Mas muitas vezes, o que a gente faz? É o versículo aqui, ó. Mas a gente passa, irmãos, a desprezar, a deixar, né, as coisas acontecerem. Muda a tradução aí. Vamos ler na NVT. Pode ser a Viva aí. Aí já está aí, NVT. Eu vou ler a Viva e a NVT. Lê comigo na tela, igreja. Vamos lá. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Na versão Viva, o homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e busca refúgio. As pessoas inexperientes avançam e sofrem as consequências. Tem uma tradução chamada A Mensagem. Vou pedir para ele colocar, a gente ainda não tem essa versão aqui, mas ele baixou e está aí na tela, né, a mensagem. Vamos ler aí. O prudente enxerga um problema e logo dá um jeito de escapar. Vamos repetir isso? O prudente enxerga um problema e logo dá um jeito de escapar. Mas o insensato entra de cabeça e acaba detonando, se destruindo. Olha o aviso aqui, igreja. Veja que o prudente ele é avisado, e logo quando ele é avisado, ele enxerga o problema. Os olhos dele se abrem. Opa, aqui tem uma cilada de Satanás. Aqui tem um laço do inimigo. Aqui tem uma obra do mal para destruir o meu casamento, para destruir a minha vida financeira, a minha saúde. Então nós somos todos os dias, irmãos, olha, orientado por Deus através da sua palavra. Todos os dias o Senhor tem uma palavra, tem uma direção, o Senhor tem, né, algo para nos instruir. Só que como está, irmãos, a nossa sensibilidade? Para então entender que, olha só, existe um problema e eu vou escapar desse problema. Eu não vou cair nessa cova, nesse laço onde o inimigo quer que eu me entregue ali. Eu achei interessante aqui, irmãos, interessante na forma de dizer, que a pessoa que ela despreza o conselho, despreza a direção, ela despreza ali a palavra, ela vai de cabeça. Já viu esse termo? O fulano entrou de cabeça, com força, né? Naquilo que não era para fazer. Aí, irmãos, eu vou repetir no decorrer da mensagem de propósito, tá? Quero bater nessa tecla aqui, quero, né, que você possa refletir comigo. As decisões estão me distanciando de Deus ou me aproximando? Porque quando eu tomo uma decisão errada, eu vou acabar, irmãos, comprometendo a minha vida com Deus, onde você vai ver muitas pessoas se esfriando na fé, as pessoas perdendo a essência da adoração, as pessoas perdendo aquela vontade, a fome de Deus, a sede do Espírito de Deus. As pessoas elas vão se distanciando ao ponto, irmãos, de não ter mais comprometimento com Deus. Ela busca Deus quando sobra tempo, quando ela quer. Ela vem à igreja quando agora eu vou lá na igreja. Não, irmãos, temos que ter compromisso. Temos que ter um momento que a gente tem que estar sempre no coração crendo, eu vou por uma palavra, eu vou para adorar, eu vou para exaltar, eu vou para glorificar, eu vou para que o Senhor, né, na minha vida continue sendo o Senhor da minha vida. Então a gente precisa, irmãos, atentar, porque o próprio Deus ele está nos mostrando que se a gente for de cabeça, com força, para o lado errado, por causa das decisões erradas, a gente vai acabar sendo destruído, vai gerar morte, vai gerar destruição para a vida das pessoas que ignoram, né, rejeitam, desconsideram o recado de Deus, a mensagem de Deus para a nossa vida. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, se você quer fracassar na vida, diga assim, continue ignorando a voz de Deus. Continue rejeitando, irmãos, o que Deus está falando e você tem que deixar de lado. É claro que ninguém quer fracassar, né? Só para interagir aí que eu pedi para você falar com essa pessoa do seu lado. Então ninguém quer fracassar. Então se eu não quero fracassar, eu não posso ignorar o aviso de Deus que o Senhor está me dando. Eu tenho que, por mais que doa, por mais que me confronte, por mais que venha, irmãos, para, né, me colocar num lugar que eu não queria, Senhor, eu vou pela tua palavra. Me lembra que agora, irmãos, Pedro, né, a pesca maravilhosa. Você acha que Pedro queria voltar novamente lá pescar, tentar pescar? Não.
Ele já tinha tentado pescar a noite toda, não pegou nada. E o que ele fala assim? Pela tua palavra, porque o Senhor fala, porque o Senhor manda. Olha, uma palavra. Irmãos, esteja na obediência pela palavra. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero orar. Não, mesmo não querendo orar, não é pela minha vontade, mas é pela palavra. Dever nosso de orar sempre. É pela palavra, eu vou orar, eu vou insistir na oração. Então é pela palavra que nós temos que fazer aquilo que o Senhor está nos mostrando a fazer, igreja. Então muitas são as pessoas que continuam ignorando, desprezando os avisos de Deus. E hoje o Senhor está nos mostrando. O que leva as pessoas a uma viagem sem volta são as decisões erradas que elas tomam na vida e que fazem com que elas, por desprezar a palavra, elas terem então a morte, a destruição, a falência, coisas ruins que vêm se acumulando na sua vida, seja na vida espiritual, na família, no casamento ou até na saúde. A gente vê muitas pessoas sendo destruídas. Vamos voltar ali aqui a NVT? Volta aí para a NVT, por favor. Olha o que está escrito aí. Provérbios 22, 3. O prudente antevê o perigo e toma precauções. Amém. Sabe, irmãos, aqui está falando do prudente, mas a gente vê que todo crente deve ser prudente. Todo cristão tem que perceber o perigo e fugir da aparência do mal. Fugir da prostituição, como Paulo fala, fugir dos erros conscientes, que muitas pessoas elas acabam fazendo. Então nós precisamos ter essa prudência na nossa vida. Quando você percebe, não, o que eu estou fazendo aqui vai destruir a minha vida com Deus. O que eu estou fazendo aqui vai destruir a minha família. O que eu estou fazendo aqui vai destruir a minha saúde. Então, sabendo disso, irmãos, você tendo consciência disso, você vai tomar o quê? Precaução. Você vai, eu vou me posicionar direito. Eu vou fazer o que é certo para não ser levado ao erro e à destruição como o inimigo quer que eu faça dessa maneira. Amém, igreja? Então, olha só, muitas são as pessoas que são avisadas, mas simplesmente elas estão ignorando o aviso. Vou usar aqui a palavra que muitos usam, fulano não deu nem bola para aquilo que eu falei, levando isso para o lado de Deus. Quantos crentes não estão dando bola para aquilo que Deus está falando? Quantas são as pessoas que estão sendo avisadas e elas continuam, irmãos, plantando destruição para a sua família, para a sua vida, porque estão rejeitando a palavra de Deus. Então, como eu falava agora há pouco, quando nós éramos crianças, ainda pequenos, os nossos pais ou avós, um responsável dizia assim, eu estou te avisando, olha, eu estou te dizendo. Aí depois a gente quebra a cara, não consegue o objetivo, aí o pai, a mãe, o avô, a avó vem falar assim, eu te avisei, menino. Te avisei. Irmãos, o Senhor está assim também conosco, nos avisando, mas nós estamos com os olhares espirituais fechados, não entendendo o que o Senhor ele tem para nós. Então o prudente, ele enxerga um problema, o prudente, a mensagem diz, ele enxerga um problema e logo dá um jeito de escapar. Faça uma análise aí, rapidinho, irmãos. Será que você tem se encontrado em meio a problemas? E o Senhor já te avisou que se você continuar, vai dar ruim, vai dar mal, mas você está insistindo. Vamos contar algumas coisas aqui, irmãos. Eu falei isso também de manhã. Você sabia que, irmãos, existe emprego, trabalho que não é de Deus para a sua vida, para a minha vida? Embora a gente precisa trabalhar. Às vezes a pessoa, por causa da necessidade, porque eu preciso pagar minhas contas, aí ela vai para qualquer trabalho, e ali, irmãos, ela acaba se comprometendo, perdendo até muitas vezes a salvação por causa do trabalho. Eu acho que eu lembro que agora que eu contei um tempo aqui, tinha uma senhora que ela colocou em xeque, irmãos, o trabalho dela, no sentido assim, o patrão lá, o gerente, queria que ela fizesse coisas erradas, assinasse notas falsas nesse sentido. Não, depois eu te recompenso, você vai ganhar muito com isso. E aí ela começou a negar, falou, não, eu tenho princípio, palavra de Deus, eu sou cristã. E aí ela foi ameaçada, se você não fizer, vai ser mandada embora. Irmãos, ela colocou diante de Deus, ela falou, Senhor, se essa porta foi o Senhor que me abriu, o Senhor vai me sustentar. E se não for, eu vou sair, o Senhor não vai me deixar desamparada. Irmãos, ela pediu conta, ela saiu, mas ela não ficou e ela ganhava bem. Ela tomou a decisão, não vou ficar num lugar que vai comprometer a minha salvação, que vai fazer eu mentir todos os dias, que vai fazer eu dar brecha para Satanás. Ela saiu, irmãos, e Deus abriu uma porta maior, grande, e ela teve a oportunidade de ganhar em outra empresa mais do que ela ganhava naquela anterior. São as escolhas, as decisões. Assim como também, além do trabalho, irmãos, vamos colocar aqui relacionamento. Crente não namora, mas tem muitas pessoas que querem namorar.
Tem namoro que não é certo, né? Biblicamente não existe essa palavra na Bíblia. Será que, irmãos, o Senhor já não te avisou que esse relacionamento não é certo? Essa decisão sua está acabando com a sua vida espiritual, está acabando com a sua família, né? Onde existe brigas, contendo por causa de um relacionamento. Então a gente tem que ver, olha, o Senhor tem me avisado, o Senhor tem me dado a direção. Quantas vezes o pai e a mãe falam assim, mas é porque pai e a mãe pegam no meu pé. Irmãos, o que mais o pai e a mãe, claro que não são todos, né? Mas o que o pai e a mãe, o mais que ele quer para o filho é o bem-estar, que ele esteja, né, com pessoa certa ao seu lado. Mas muitas vezes o que muita gente faz? Ignora o aviso, o recado, né? Não, eu decidi fazer assim. A sua decisão, Deus, quando Ele não aprova, Ele não te sustenta. Ele não vai te dar garantia do que, irmãos, quando vier lutas, dificuldades, para você estar, então, vencendo. Agora, quando é de Deus, por mais que lutas existem, provações existem, Ele nos sustenta. Ele deu a palavra, Ele confirmou, Ele deu a segurança, e a gente vai passar, irmãos, pela prova dando glória a Deus. Então tem que ter muita atenção. Então, para trabalho, relacionamento, vida espiritual, para tudo, irmãos, o Senhor nos avisa. O Senhor, Ele está nos mostrando, mas nós precisamos ter essa prudência de enxergar, Senhor, diante de mim está aqui um problema, Senhor, diante de mim está aqui uma situação que eu não posso te desagradar, eu não posso jogar a minha salvação, eu vou desistir da fé por causa disso. Não, Senhor, eu quero estar com o Senhor, sobre a tua palavra permanecer dia após dia. Amém, igreja? Então até aqui eu mostrei para você o que leva as pessoas a uma viagem sem volta. Primeiro, as decisões erradas. E o que leva as pessoas então a tomar as decisões erradas? Quando elas ignoram o recado de Deus, a voz de Deus. Amém, igreja? Agora eu vou pontuar três situações aqui que leva a pessoa a ignorar Deus. Mas o que leva a pessoa a ignorar Deus? O que leva a pessoa a rejeitar a correção, a instrução de Deus? Romanos 8, o verso de número 5, do 5 ao 9. Vamos ler aqui. O que leva uma pessoa a ignorar o que Deus está falando? Romanos 8, 5. Vamos ler, igreja? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é o quê? Morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos ler o 9, depois a gente volta para o 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu acredito que não precisa desenhar, né, irmãos? Já está bem destacado o que leva uma pessoa a ignorar o recado de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus. Diga comigo, irmãos, a natureza carnal, a carnalidade. E o que é carne, irmãos? A vontade do eu. Não tem? Eu quero fazer isso, eu vou fazer dessa maneira, eu vou fazer assim, eu quero desse jeito. Isso é carnalidade. Paulo, certa vez, ele disse assim, irmãos, não vivo mais eu. Ele está dizendo, não vivo mais na carne. A carnalidade não me domina, não me vence. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então muitas pessoas estão ignorando, irmãos, o que Deus tem falado, o que Deus tem mostrado, é a ação da carne. Será que a gente não está com a vida pendente, voltada para a carnalidade? Quando eu falo aqui carnalidade, irmãos, eu não quero aqui propriamente deixar, porque tem gente que fala assim, é pecado, embora seja, né? Tem gente que fala assim, é a ação do pecado, porque a pessoa pensa que pecado é só prostituir, roubar e matar. Infelizmente tem gente que pensa que pecado é só isso. E não é pecado, irmãos, é errar o alvo. Tudo que eu erro o alvo, eu estou pecando contra Deus, eu estou desagradando a Deus, né? Então o Paulo está dizendo que, no versículo 8, que quem vive na carne, quem faz as suas próprias vontades, quem, irmãos, está inclinado para a carne, este não pode agradar a Deus. Vamos em voz alta repetir isso? Os que estão na carne. Boa noite, irmãos. Jantaram? Mais força na voz, vamos lá, só para interagir. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você tem agradado a Deus? Quando você quer fazer as suas vontades? Quando você quer fazer do seu jeito? Quando você quer fazer, irmãos, do jeito que você acha, você pensa?
É inclinação para a carne isso. Então, muitas pessoas estão perdendo com Deus por causa da carnalidade. Inclinação da carne. A carne, a carnalidade, a vontade do eu não agrada a Deus. Nunca agradou e nunca vai agradar. Amém, igreja? Então, nunca iremos agradar a Deus se a gente querer sempre fazer o que a gente pensa, o que a gente acha, porque do meu jeito vai dar certo, do meu jeito eu sei como que é. Isso aí é carnalidade. Deixa o Espírito de Deus guiar a sua vida. Deixa o Espírito de Deus direcionar o que você deve fazer. Amém, igreja? Gálatas 6:8, ainda sobre carnalidade, Paulo diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Irmãos, eu não preciso aqui expor, eu não preciso aqui te ofender para falar de carnalidade, mas cada um deve examinar a si mesmo. A minha atitude tem sido carnal? A minha atitude está desagradando a Deus? Deixa o Espírito Santo te confrontar, para te alinhar. Até quando você vai viver nessa carnalidade? Aceitando as suas próprias vontades dirigirem a sua vida, as suas decisões. Quem vive na carne, quem planta na carne, vai colher na carne. E a gente sempre fala aqui, irmãos, que a plantação é uma opção, mas a colheita, a gente não vai ter a condição de, isso aqui eu quero colher. Não, a gente vai colher exatamente o que plantamos. Temos a opção de escolher o que plantamos, mas não temos a opção de escolher o que vamos colher, né? Então veja o que você tem plantado, porque o que você tem plantado na carne, na carnalidade, você vai colher também. E isso não agrada a Deus. Amém? Segunda lição, Provérbios 16:18. O que leva a pessoa a ignorar, rejeitar, desprezar a voz de Deus. Orgulho, coloca aí a tradução do orgulho. O orgulho precede a destruição. O orgulho vem antes da pessoa ser destruída, irmãos. Olha lá aqueles pontos que eu falei. Vida com Deus. A pessoa, ela está com a vida com Deus destruída. O que levou ela à destruição? Rejeitar a voz de Deus. Você está vivendo uma vida orgulhosa. Então o orgulho precede, olha aí, a destruição. Um casamento, quando destrói, irmãos, antes da destruição, pode ver que teve de alguma parte o orgulho. Muitas são as pessoas que ainda estão naquela condição assim: não dou o braço a torcer, eu não vou fazer o que é para fazer. Não, igreja, isso é orgulho. E o orgulho, eu vejo que também é uma ação da carne. A carne faz a pessoa agir de forma orgulhosa. Olha o que Tiago fala, Tiago 4:6. Tiago 4:6. Contudo, ele generosamente nos concedeu graça, como dizem as escrituras, Deus se opõe, sabe isso, né? Aos orgulhosos. Vamos repetir? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus não concorda com os orgulhosos. Deus não aprova, irmãos, a pessoa de nariz empinado, orgulhoso. Como diz, né? Tem gente que parece que tem um rei na barriga, uma coroa na barriga. Não, isso é orgulho. Não, Deus não aceita, Deus não concorda, Deus não está, irmãos, aceitando, Ele nunca aceitou e não vai aceitar. Precisamos ser humildes. E quando fala de humildade, a gente lembra de Jesus, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quer, irmãos, humildade? Olhe para Jesus, olhe para a palavra. Você vai conseguir expressar, viver de forma humilde. Terceira lição, soberba. Provérbios 29:23. Provérbios 29:23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o que, igreja? Honra. Quem é humilde vai ser honrado. Quem é humilde vai ter, irmãos, ali o Senhor vai honrar de forma de que ele venha triunfar. Mas quem é soberbo, esse será abatido, destruído. Agora aqui sobre a soberba, irmão, sendo, embora seja a mesma coisa, só para trazer clareza aqui no entendimento, soberba também é arrogância. Soberba também é altivez. É aquela autoconfiança exagerada. Será que você não está tendo isso na sua vida? Esse comportamento ganancioso, ostentação, aquele poder de soberania, de querer, irmãos, pisar nos outros. Tem gente que quer pisar.
Tem gente que quer apontar o dedo, irmãos, colocar a pessoa lá no chão. Isso não agrada a Deus. Isso vai fazer com que a nossa vida ela seja destruída. Amém, igreja? Precisamos dar ouvido a tudo aquilo que Deus está nos falando. Se você tem pendido para a vontade do eu, a carnalidade, decida hoje: Senhor, eu quero viver sendo guiado pelo Espírito, pela palavra. Senhor, por muitas vezes eu fui orgulhoso. Senhor, que a partir de agora eu seja humilde. Por muitas vezes fui soberbo, arrogante, altivez. Senhor, agora eu vou mudar. Tem que ter mudança, irmãos. A Bíblia fala que há diferença de quem serve a Deus e quem não serve. E essa mudança, ela começa onde? Paulo fala que começa na mente. Romanos 12:2. A mente, quando ela é renovada, haverá transformação. Agora, se a gente não renova a nossa mentalidade, a gente não muda. Se a pessoa continua pensando a mesma coisa 10, 20, 30 anos, ela vai passar o resto da vida com aquele pensamento, ela não vai ter mudança. Mas a partir do momento que ela decide: eu vou mudar a minha mentalidade, vou mudar a forma de pensar, eu vou mudar a forma de ver essa situação, aí tudo vai ser diferente. Amém, igreja? Então não ignore mais a voz de Deus. Se você desconsidera a palavra, se você despreza a palavra, você está desprezando o aviso de Deus para a sua vida. Você está desprezando, irmãos, o que Deus está mostrando que você deve fazer. E quando a gente ignora os avisos de Deus, nós buscamos a nossa própria destruição. Destruição para a vida espiritual, vida financeira, vida conjugal, familiar. É aquela verdadeira viagem sem volta. Aquela verdadeira viagem que vai chegar ao fim de morte, de destruição no dia a dia. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você da internet. Copia esse link que chega para você pelo aplicativo, manda para sua família, um amigo conhecido, você do YouTube, do Facebook, compartilhe também, certamente essa mensagem vai alcançar o coração de outras pessoas.